nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios 13, 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos aqueles que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboloteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Do livro Ânimo, de Lorival Lopes. Guardar o que é bom. Marca os dias em que te acontece o bem e esquece os desagradáveis. Pensa em progredir, em te realizar, em ser feliz e aproveita o minuto de agora, o ensejo que se apresenta abandonando as ideias negativas. O que é bom está vindo para ti. Sê por ti mesmo o agente poderoso de tua transformação. Olha para dentro, em volta e acima, e vê que tudo espera de ti uma tomada de posição, um querer positivo, um balanço do que és e do que fazes. Não te assuste contigo mesmo. Constrói uma personalidade rica, sólida e alegre. Sê disposto e sempre encontrarás quem se afinize contigo. A felicidade é de quem realmente quer ser feliz.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, no capítulo 28, item 3, prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós cremos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que superam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e o menor inseto, até os astros que se movimentam no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece as obras. Orgulhoso é aquele que não vos glorifica, ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria que fariam a felicidade deles se as observassem. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário e ele naturalmente se conforma. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Ninguém pode pretextar a ignorância das vossas leis, pois na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos ou de nacionalidades. Que a vossa vontade seja feita assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior ao superior, quanto maior não será da criatura em relação ao seu Criador. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento para mantermos as forças do corpo, dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós, e uma dívida contraída que será quitada mais cedo ou mais tarde. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos do caminho do bem
inspirando-nos maus pensamentos. Assim seja. Que vos apraza, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante de vossa sabedoria infinita. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós dirigimos esta prece, ó meu Deus, por nós mesmos, mas também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou não, por nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência. Nós pedimos a vossa misericórdia e bênção para todos. Do livro Ânimo, de Lorival Lopes. Ter um bom dia. Mesmo que te surjam contratempos, afirma hoje com convicção: este dia é bom. Nele vejo condições de bem pensar e agir. Cada hora, cada minuto é abençoado e precioso. Deus que me vê e protege, dá-me este dia para que eu progrida e seja feliz. Assim farei das dificuldades um caminho para o meu equilíbrio, do nervosismo um meio de obter a calma e das desavenças uma força para a paz. Estou pronto para amar, descobrir soluções e conviver com pessoas difíceis. Diz isto para ti, pois se dependes dos dias e das suas ocorrências, mais eles dependem de ti e são como sejas ou faças. O dia é tua fisionomia. O dia é bom para quem é bom para si mesmo. Agindo da maneira certa. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, é a prescrição nos evangelhos. Alguns seguimos à risca esse preceito e somos dos que ofertamos o que o outro precisa: alimento, água, medicamento, abrigo, educação, sem que alguém nos conheça a doação. Por vezes nos surpreendemos criticando aqueles que alardeiam o que fazem. Realizam grandes doações enquanto fotógrafos e repórteres lhes captam as imagens e os depoimentos que aparecerão nas mídias. É possível que não externalizemos as nossas críticas, mas as agasalhamos em nossos pensamentos. Recentemente, lemos a sabedoria de um rabino que nomeia 8 níveis da caridade. No 8º e mais baixo nível, diz ele, um homem compra de má vontade um casaco para um outro que treme de frio e que lhe pede ajuda. Ele entrega o presente diante de testemunhas para receber o agradecimento. Na sequência, os níveis de generosidade vão se aprimorando até chegar ao primeiro e mais puro. Um homem de bom grado dá o seu próprio casaco sem saber quem vai recebê-lo, e aquele que o recebe não sabe quem o ofertou. Então, o ato de dar torna-se uma expressão natural da bondade em cada um,
e acontece de maneira tão simples quanto as flores oferecendo o seu perfume. Naturalmente, o que desejamos seguir, os que desejamos seguir as exortações do Mestre Jesus, desejamos fazer da maneira certa, sem alarde, sem agradecimentos. Contudo, a sabedoria do Rabino ainda nos levou a uma questão que quase sempre nos passa despercebida. Diz ele: aqui existe uma situação muito especial. Imaginemos que todas as pessoas fossem generosas com os que estão ao seu redor, da maneira como fez aquele homem. Dá de má vontade um casaco comprado na presença de testemunhas a alguém que precisa e que pediu ajuda. Se todos nós agíssemos assim, haveria maior ou menor sofrimento no mundo? Eis a pergunta. Quando refletimos que o bem alcança quem dele precisa, não podemos deixar de considerar que algumas coisas têm tamanha bondade em si que merecem ser feitas da maneira que for possível. Isso com certeza abala para sempre nossas críticas. Afinal, as doações beneficiarão uma pessoa ou uma comunidade. Sem dúvida, existem formas de dar que diminuem o outro, roubando-lhe a dignidade e o amor próprio. Devemos aprender como dar sem tirar nada e, com frequência, aprendemos enquanto fazemos. Entretanto, deixemos de nos preocupar em como outros realizam a sua doação, em que nível da caridade se encontram, e vejamos que é melhor doar mal do que não doar nunca. Somos aprendizes na escola terra. Alguns ainda nos encontramos nos primeiros bancos escolares com dificuldade para entender o beabá do amor ao próximo e do desinteresse. Mas, na nossa leitura tosca de sermos vistos pelos nossos pares, propiciamos a oportunidade da instrução a alguém, apadrinhamos uma criança, ofertamos um presente de Natal. Ingressando no ensino médio do bem, galgaremos degraus e nos haveremos de graduar e pós-graduar com louvor. Por enquanto, não critiquemos e diminuamos as dores do mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Allan Kardec, capítulo 28, ato de submissão e resignação. Item 32. Prece. Eu sinto
Ó meu Deus, a necessidade de orar para vos pedir as forças necessárias para suportar as provas que me enviastes. Permita que a luz se faça viva em meu espírito, para que eu aprecie toda a extensão de um amor que me aflige por querer me salvar. Eu me submeto com resignação, ó meu Deus, mas ai de mim, a criatura humana é tão fraca que, se não me sustentares, poderei sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, pois sem o vosso amparo eu nada posso. Do livro O Consolador, na mediunidade de Chico Xavier. Pergunta de número 222. Que significa o chamado toque da alma, ao qual tantas vezes se referem os espíritos amigos? Resposta: quando a sinceridade e a boa vontade se irmanam dentro de um coração, faz-se no santuário íntimo a luz espiritual para a sublime compreensão da verdade. Esse é o chamado toque da alma, impossíveis para quantos perseverem na lógica convencionalista do mundo ou nas expressões negativas das situações provisórias da matéria em todos os sentidos. Na psicografia de Divaldo Pereira Franco, da obra Os Caminhos do Amor, Espírito Rabindranath Tagore, a mensagem oferenda. Aguardei com ansiedade de noiva que chegasses ao meu coração e pousasses no meu colo a tua cabeça cansada e suarenta, após a longa viagem encetada com o objetivo de estar comigo. Eu sabia que sempre quando retornava das tuas exaustivas jornadas, trazias pérolas, ouro, seda e perfumes para embelezar-me o corpo e deliciar-me a alma. A tua ausência, porém, enchia-me de sombras, mesmo possuindo todas as tuas ofertas, levando-me a aguardar-te com a lamparina acesa, derramando suave claridade no ambiente em que eu te esperava, justificando-te porque sempre tinhas que viajar, cobrias-me de mimos e de joias em tentativa inútil de confortar-me. Eu, que tanto te amo, sempre agradecia através de cânticos de louvor e carícias de emoção. Os anos, porém, escorreram rápidos pelos caminhos do tempo, sem fim, quais córregos ligeiros em declive do terreno, e continuaste indo e voltando. As alegrias da tua chegada logo eram empanadas pelas expectativas da tua imediata partida, e eu anelava que ficasses, que não mais partisses para esses longes e desconhecidos lugares. Agora, quando chegas mais uma vez,
Noto que não carregas, que não trazes nada para oferecer. Dizes que permanecerás comigo e, portanto, não necessitas brindar-me nada, porque a tua oferenda não pode ser vista ou conduzida. Está em ti, és tu. Jamais desejei de ti quaisquer coisas, exceto a ti, que és a perene manhã capaz de diluir toda a sombra que se instalava na casa de minha alma sempre quando partires. O livro dos Espíritos, da codificação da doutrina espírita por Allan Kardec. Pergunta de número 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Desiderata. Procure estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você der. Siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio, tanto quanto possível sem humilhar-se. Mantenha-se em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade clara e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agitadas e agressivas. Elas afligem o nosso espírito. Não se compare aos demais olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você. Isso o tornaria superficial e amargo. Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar. Mantenha o interesse no seu trabalho, por mais humilde que seja. Ele é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não fique cego para o bem que sempre existe. Em toda parte a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não simule a afeição e não transforme o amor numa brincadeira, pois no meio de tanta aridez ele é perene como a selva, como a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos e seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude.
Cultive a força do Espírito e você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão. Ao lado de uma sadia disciplina, conserve para consigo mesmo uma imensa bondade. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui, e mesmo se você não pode perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der. No meio do seu trabalho e nas aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve no mais profundo do seu ser a harmonia e a paz. Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz e partilhe com os outros a sua felicidade. Autor desconhecido. Como lidar com o dinheiro para que ele não destrua sua alma? Texto ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia do médium Chico Xavier. O dinheiro não compra o céu, entretanto, pode gerar a simpatia na Terra, quando utilizado nas tarefas do bem. Não paga a boa vontade, mas semeia o benefício e o prazer de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. Não é fator absoluto de alegria ou felicidade, mas pode ser o remédio ao doente, o leite à criancinha desamparada, o pão ao sem lar. Não é gerador de luz, mas pode estender a fonte das ideias de consolação e de amor. Não é a base da harmonia, mas muitas vezes consegue devolver a tranquilidade a corações paternos desalentados e a lares infelizes quando nos inclinamos para a solidariedade. Não deixes que ele tome o coração qual despótico senhor, e sim conduzamo-lo através da utilidade, entendimento e cooperação, segundo a lei de fraternidade que nos reúne. Não esquecendo que Jesus abençoou o vintém da viúva, empreguemos o dinheiro para o bem, convertendo-o em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra.
Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec na doutrina espírita. Capítulo 28. Preces gerais. A oração dominical. Item 3. Prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós cremos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria que fariam a felicidade deles, se as observassem. Que a vossa vontade seja feita assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior ao superior, quanto maior não será da criatura em relação ao seu Criador. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento para mantermos as forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às nossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós e uma dívida contraída que será quitada mais cedo ou mais tarde. Nós solicitamos a vossa infinita misericórdia a remissão desta ofensa com a promessa de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Assim seja. Que vos apraza, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante de vossa sabedoria infinita. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós dirigimos esta prece, ó meu Deus, por nós mesmos, mas também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou não, por nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência. Nós pedimos a vossa misericórdia e bênção para todos. Prece espírita nas aflições da vida. Prefácio. Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. Mas, como julgamos a utilidade das coisas pelo nosso ponto de vista,
e nossa visão é limitada ao presente, nem sempre vemos o lado mal daquilo que desejamos. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar, como um pai recusa ao seu filho o que poderia prejudicá-lo. Se o que pedimos não nos é concedido, nisso não devemos conceber nenhum desencorajamento. É preciso pensar ao contrário, que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação, e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com a qual a tivermos suportado. Prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes a nossa miséria, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executem vossa vontade venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, porque entra em vossos desígnios experimentar-me, eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé e nem minha resignação sejam abaladas. Senhor Deus, coloco a minha vida em suas mãos em todas as nuances e instâncias, enquanto encarnado nesta existência, e depois no plano espiritual, quando for chegada a minha hora de retornar para lá. Prece retirada da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Allan Kardec, da doutrina espírita. Em oração. Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos de que o supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos assim a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem, sem limites, para que o nosso entusiasmo na fé não seja igual a ligeiro meteoro riscando o céu de nossas esperanças, para apagar-se depois. Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro aos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Tu, que nos ensinaste sem palavras no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente, trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito, na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição sublime, mas permite
Também que recordemos o suplício da tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante e o silêncio tumular que a precederam, como lições incomparáveis para nós, na hora do sofrimento, quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cimos, porém não nos deixes olvidar que, após a jornada silenciosa, durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens em tentações implacáveis que naturalmente atravessarão também nossos caminhos. Dá-nos a certeza do reino dos céus, todavia não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal, para sermos dignos de Ti. Manuel Filomeno de Miranda. A vida é simples. Quem complica é o medo, a pressa, o costume de achar que precisa ter tudo resolvido, mas não precisa. Tem beleza no agora, tem graça no caminho. Respira. A vida acontece no passo, não no pulo. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Do livro A Luz da Oração, Médium Chico Xavier. Por espíritos diversos, a oração do servo imperfeito. Espírito Albino Teixeira. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada nas obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, no influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me por acréscimo de misericórdia
a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Hoje, que o nosso dia seja orientado, protegido e abençoado por Deus. Gratidão por mais um dia. Deus de misericórdia, inspira-nos a perdoar, que não guardemos rancores no coração, que sejamos capazes de soltar as mágoas, abrindo espaço para a paz e a leveza. Que o perdão nos liberte e nos una em fraternidade. Que nossos lábios falem palavras de reconciliação e nossas mãos se estendam em gesto de paz. Prece eficaz. Em sua passagem pelo mundo, Jesus se notabilizou pela pureza, pela bondade e pela sabedoria. A meditação sobre sua vida é sempre salutar. Um aspecto interessante para refletir consiste no hábito que Jesus tinha de orar. Nas mais diversas oportunidades, buscava se conectar com o Pai. A pedido dos apóstolos, ensinou-lhes a oração dominical. Em suas derradeiras instruções, antes de experimentar o martírio, ele também tratou da prece. Disse que até aquele momento os discípulos nada haviam pedido em seu nome, mas que ao pedirem receberiam para que sua alegria se cumprisse. Com base nessa assertiva, muitos cristãos entendem que toda e qualquer oração deve ser atendida. Não tem pudor de rogar ao Senhor da vida a satisfação de fantasias e caprichos. Ou então pedem para que a morte poupe o ente querido. De outras vezes rogam para ter vida tranquila ao abrigo de imprevistos e desastres. Imaginam que todos os seus problemas se solucionarão ao simples custo de uma rogativa. Olvidam a lei do trabalho para se lançarem no simples petitório. Desejam facilidade e sucesso sem esforço. Acreditam que sua condição de cristãos lhes garante uma posição privilegiada no mundo. Com isso, esquecem outra afirmativa do Messias divino, no sentido de ser necessário tomar a própria cruz, ou seja, esforçar-se para superar os percalços do mundo, guardar dignidade frente às tentações, servir de exemplo com uma vida laboriosa e serena. Na ausência de pronto atendimento às suas rogativas, quedam desalentados. Entretanto, há um aspecto importante a ser observado. Jesus prometeu a resposta do céu aos que pedissem em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da sua fragilidade, precisa interrogar a própria consciência. Deve analisar o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará ela suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? A título de orar, não estará apenas cultivando o hábito da reclamação? Pedir em nome de Jesus implica aceitar a vontade divina sábia e amorosa. Essa rogativa tão especial pressupõe a entrega do próprio coração. E quem se entrega ao divino amigo sabe se contentar
com o necessário que lhe é concedido. Nessa entrega reside o segredo da compreensão perfeita da sublimidade do amor de Deus. Ele não envolve suas criaturas em padecimentos com o propósito de vê-las sofrer. Experiências dilaceradoras destinam-se a fazer surgir a pureza dos anjos. Elas propiciam a superação do estágio de infância espiritual. Chamam a atenção para o que realmente importa: a consciência tranquila, a fraternidade e a fé. Nisso reside a genuína alegria do cristão que jamais perece. Pense a respeito. Da obra A Luz da Oração, Médium Chico Xavier, por espíritos diversos, a oração diante da cruz, Espírito Jesus Gonçalves. Contemplando-te, ó Mestre, içado as dores em teu trono de angústia, sangue e chagas, sinto em mim a grandeza com que esmagas o ódio e a maldade dos perseguidores. Ladeado por rudes malfeitores ao vozerio de baldões e pragas, guardas no olhar a bênção com que afagas o coração dos pobres sofredores. Perdoai-lhes, meu Pai, disseste em pranto, no imenso amor iluminado e santo, que a tua cruz de lágrimas encerra. E vejo, enfim, que sem teus dons divinos não passamos de escuros peregrinos, infortunados Lázaros da terra.